Olá, muito bom dia, queridos e amados irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, estamos aqui com vocês no canal O Reino em Pauta, trazendo uma palavra viva de esperança ao seu coração. Queridos, a série que estamos falando é o tema Acessando Profundidades. Esse é o desejo de Deus para o nosso bem-estar. Deus é acessível, Deus é comível, é bebível. Você pode acessar Deus e receber a alegria de Deus, o poder de Deus e a unção de Deus. Você pode acessar Deus e ser tocado por Deus, ministrado por Deus e liberado de forma gloriosa. Nós estamos usando, queridos, a palavra de Lucas, o capítulo 15, 11 ao 32, onde fala da parábola do filho pródigo, né? E nós então, amados irmãos, já falamos que o filho gastou tudo o que tinha e arrumou um emprego e teve desejo de comer a comida dos porcos, a qual ele tinha que servir os porcos. Então, no meio desse sofrimento, dessa luta, dessa batalha, o verso de número 17 tem uma palavra poderosa que eu quero pontuar. Diz assim: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Gente, primeira coisa que eu quero pontuar nesse momento é que houve reconhecimento. Olha, reconhecimento é algo que abre uma porta. Você sabia que o reconhecimento abre uma porta? Se eu e você reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que precisamos, que dependemos, que Deus tenha misericórdia da gente, então uma porta se abre. Guarde isso no seu coração, reconhecimento. Eu preciso ganhar a realidade de reconhecer quem eu sou, saber que eu não sou nada. O filho agora parte para um caminho nobre, que é o caminho do reconhecimento. É entender que ele precisa de voltar à casa do pai. Gente, parece que o filho começa a acessar profundidade. Acessar, irmãos, profundidade, ou o reconhecer é um acesso à profundidade. Reconhecer é um caminho que nos está levando ao profundo, porque aí nós vamos nos humilhar diante da situação e vamos dizer: eu preciso. Olha olha a consideração que ele teve diante do reconhecimento. Ele falou assim: quando caiu em si, isto é, ele reconheceu, tá? Após o reconhecimento ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Quando ele reconhece, irmãos, acontece o seguinte, a memória volta. Diante do reconhecimento, a memória acende. E ele lembrou de quem? Dos empregados do pai dele. Dá para entender que ele está humilde, né? Irmãos, ele não lembrou assim: puxa, na casa do meu pai, meu irmão come bem, meu pai come bem, minha família come bem. Não, ele lembrou dos empregados do pai dele. Isso denota que ele realmente estava humilhando-se, né? Ele poderia, naquele momento, lembrar do pai, do que o pai comia, do que o irmão comia, né? Mas ele lembrou dos empregados. Aqui eu entendo que algo estava sendo trabalhado dentro dele. Não era um pensamento, era uma realidade. Por isso, irmãos, vamos entender no espírito, vamos entender com profundidade. Quando estamos em profundidade, sabe o que acontece, amados irmãos? Os sofismas da nossa mente saem fora. E agora nós começamos a acessar verdades, realidades. Começamos, irmãos, a entrar realmente num plano nobre da nossa vida. Começa agora um plano nobre da vida desse jovem. Primeiro ponto dessa nobreza é o reconhecimento. Segundo ponto, amados, é olhar para os funcionários do pai dele e dizer: se os funcionários do meu pai comem tão bem, e eu aqui, por que eu sendo filho estou sofrendo aqui, não tenho nem comida? E ainda assim mesmo quero comer a comida dos porcos e nem a comida dos porcos me dão. Então o reconhecimento leva você, amados irmãos, a recobrar a mente, né? E a desejar fazer algo. Bom, a outra parte que eu quero falar é o verso 18. O verso 18 diz assim, ó:
eu me porei a caminho e voltarei para a casa de meu pai. E lhe direi, pequei contra o céu e perante ti. Bom, a pontuação que eu quero falar nesse verso é que quando nós acessamos profundidades da nossa vida, né, nós desejamos retornar. O caminho do retorno, amados, dá a entender que nós estamos acessando profundidades. Porque o retorno, gente, faz parte. Você sabia que nós precisamos aprender a retornar? Retornar é dizer não à minha vontade, à minha verdade. Retornar é ser profundo. Eu entendi que eu errei. Então eu preciso retornar. Não é lindo isso? E o filho então fala, eu vou retornar. Me porei a caminho. Eu vou voltar. Eu vou encontrar com meu pai. Eu vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Outro ponto que eu quero falar. Eu pequei contra o céu. Quando ele disse eu pequei contra o céu, ele está falando eu pequei contra Deus. Ele entendeu que ele pecou. Ele reconheceu que ele pecou. E outra coisa, ele reconheceu que ele pecou contra o pai. Amados, qual é o pecado que ele cometeu contra o pai? Será que foi tomar o dinheiro do pai e ir embora? Não, porque aquilo era dele. Eu acho que o pecado que ele cometeu contra o pai é não se relacionar com o pai. É não conhecer o pai. Por isso ele era pródigo. Ele não conhecia o pai. Ele vivia com o pai e não conhecia o pai. Por quê? Porque faltava relacionamento. Faltava profundidade. Como eu já falei, o relacionamento denota profundidade. Mas glória a Deus, que algo nobre está acontecendo. Pelo menos o filho deseja voltar, deseja retornar. Ele deseja falar para o pai que pecou contra Deus e contra o pai. E o verso 19, irmãos, tem algo muito lindo que eu quero falar. Ele diz assim, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então aqui revela a realidade de uma conversão. Revela a realidade do desejo de retornar. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. E ele disse, trata-me como um dos seus empregados. Gente, aqui é forte, aqui é poderoso, é tremendo aqui. Ele falou, trata-me como um dos seus empregados. Quer dizer, Senhor, eu realmente não sou digno de ser chamado seu filho. Olha, as marcas da luta que eu passei são tão grandes que agora eu entro em uma profundidade tão grande que não precisa me chamar de seu filho. Pode me chamar de seu empregado. Como empregado eu quero te servir. Meu Deus, que reconhecimento é esse, gente? Essa é uma profundidade extremamente gloriosa. Quando nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós não somos nada. Se estamos em pé é por causa dele, se respiramos é por causa dele, se caminhamos é por causa dele, se temos saúde é por causa dele, se tudo está acontecendo na nossa vida é porque ele tem permitido. Você consegue entender que tudo que acontece na sua vida é permitido por ele? Você consegue entender o quanto você é importante para ele? O quanto o pai deseja que você conheça o pai? Você consegue entender o quanto o pai deseja se relacionar com o filho? Amados e queridos irmãos, estamos vivendo em tempo de restauração. Restauração de relacionamento entre pai e filho. Restauração de relacionamento, amados irmãos, com Deus. Eu não falei com a religião. Eu não falei com a doutrina humana. Eu falei com Deus. Eu falei relacionamento com o Pai. Relacionamento, irmãos, aleluia, nos remete à profundidade. Porque quando se relaciona, existe comunicação. O pai quer se revelar, o pai quer comunicar com o filho. É preciso entender isso no espírito, é preciso compreender largura, altura e profundidade do poder de Deus. É preciso compreender o quanto o Pai nos ama e o quanto o Pai deseja compartilhar as suas grandezas conosco. Para entender isso, ó, queridos, eu não posso, eu não preciso, eu não devo ser raso, eu preciso aprofundar. Eu não posso ter medo de me aprofundar em relação ao meu Pai, porque Ele é o meu Pai. O desejo do Pai é se revelar. Eu e você precisamos atentar com diligência para isso e voltar-se para o Pai, e o Pai vai se revelar de forma tremenda.
Algo nobre está acontecendo, o filho decide voltar, o filho se humilha, o filho diz, eu vou dizer a meu pai isso, eu preciso que o pai realmente me receba, nem que seja como um dos seus funcionários, ele pode me tratar como um dos seus empregados. E a Bíblia diz no verso 20, a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Eu quero concluir essa reflexão aqui, irmãos, quando a Bíblia diz a seguir, ele levantou e foi ter com seu pai. Ato contínuo, a seguir, levantou e foi. Então não ficou só no blá blá blá. A grande questão hoje é que muitas vezes nós desejamos fazer algo, nós queremos fazer algo, mas nós não fazemos. Na hora da emoção, na hora do toque, na hora da revelação, na hora do bom culto, da boa palavra, a gente se rende, a gente fala, a partir de hoje eu vou mudar, eu vou fazer isso, e a gente não faz. A seguir, ele levantou e foi ter com seu pai. Ele cumpriu aquilo que estava dentro dele. Eu vou ter com meu pai. E junto com meu pai, eu vou revelar o meu coração. É isso que o pai está esperando. Que você venha. Aleluia. Mateus 11, 28, o pai disse, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei, e tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então a grande questão é tomar uma decisão agora. Não importa onde você está, o que esteja acontecendo, se você está chorando ou não, importa você tomar uma decisão agora. Venha ao Pai, e o Pai vai suprir você. Venha ao Pai, e o Pai vai sustentar você. Venha ao Pai, e o Pai vai te abençoar. Ore comigo neste momento. Grande Deus, Pai Celestial, abençoe abundantemente as nossas vidas, sustentando, suprindo e ministrando gloriosamente. Pai, nós oramos em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, abençoe os teus filhos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor sustente a sua vida. Fica comigo, porque eu continuo falando aqui.